Olá, crianças, boa tarde. Hoje, dia 10 de maio, vamos realizar a atividade de matemática número 7 e vamos assim dar início ao terceiro kit pedagógico. Os números. Os números estão espalhados por todos os lugares e, desde que começaram a ser usados, se tornaram uma parte muito importante da nossa vida. Praticamente todas as atividades humanas envolvem algum tipo de contagem. Vejamos aqui. Letra A. Para ler os números, precisamos observar suas ordens e classes. Observe o quadro que apresenta alguns dados sobre o município de Limeira. E escreva esses números no quadro posicional, QP, também conhecido como quadro valor de lugar, QVL. Dados sobre o município de Limeira. População estimada em 2020, 308.482 pessoas. População no último censo 2010, 276.022 pessoas. Densidade demográfica em 2010, 475 habitantes por quilômetros quadrados. Área da unidade territorial em 2020, 581 quilômetros quadrados. Pessoal ocupado, 2018, 94.209 pessoas. Vejamos aqui o QP, que é o quadro posicional. Antes, vocês precisam entender que uma classe é o conjunto de 3 ordens. Vejamos, a primeira classe, que é a unidade simples, ela é formada pela primeira ordem da unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem, centena. A segunda classe é de milhares. Ela é formada também por 3 ordens. A quarta ordem, que é da unidade de milhar, a quinta, dezena de milhar, a sexta, centena de milhar. Aqui temos a terceira classe, que seria a classe dos milhões. Ela tem também 3 ordens. A sétima, que é a unidade de milhões, a oitava, dezena de milhões, a nona, centena de milhões. O que vocês terão que fazer? Vocês têm que pegar aqui no quadro, por exemplo, o primeiro dado, 308.482 pessoas. Esse número aqui, vocês irão distribuir aqui no quadro. Então, eu tenho 308.482 pessoas. Depois, 276.000, põe o 0 aqui, que eu não tenho nada na centena, e 22 pessoas. Depois eu tenho um dado de habitantes por quilômetros quadrados, 475. Então eu vou por aqui, 4, 7 e 5, 475. Depois, 581. E por último, o 94.209, que eu vou distribuir aqui. Então, 94.000 é na ordem da dezena de milhar. O 9 aqui, o 4, o 2, o 0, porque eu não tenho nada na dezena simples, e o 9. Então, 94.000
209 unidades. Letra B. O número 94.209 apresenta quantas classes? Como ele vai ocupar? Veja bem, esse primeiro 9, ele vai vir aqui na casa da dezena de milhar, que é 90 mil, 94 mil. Ele vai estar aqui. Então, ele tem uma classe, ele apresenta uma classe. O número 9 aqui, nós acabamos de colocar ele aqui, né? Ele pertence à unidade simples. Então, o número 94.209, ele apresenta duas classes. E quantas ordens ele apresenta? Vocês viram aqui que eu falei primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Como a gente começou por aqui, ó, 94 mil, ele tem 5 ordens. Letra C. O algarismo 9 pertence a duas classes diferentes que são: ele pertence à classe da unidade simples e da classe da dezena de milhar. Letra D. Observe duas maneiras diferentes de decompor um número. Vejamos aqui. O número é 581. Aqui é uma primeira opção de como decompor o número. Eu vou pegar aqui o 500 mais o 80 mais 1, ou 5 centenas mais 8 dezenas mais uma unidade. Eu vou formar o número 581. Decomposição feita de acordo com o valor posicional de cada algarismo. O número foi decomposto na forma aditiva. O que é aditiva? É uma adição. Olha aqui o sinal de mais. Eu adicionei, eu somei, é uma forma aditiva. Vejamos aqui, 581. O 500, na verdade, ele vale 5 vezes 100, que é 500, mais o 80, ele é igual a 8 vezes 10, olha, 80, mais 1 vezes 1, que é 1, ou 5 centenas mais 8 dezenas mais uma unidade. Essa decomposição, ela chama polinomial. O número foi decomposto na forma multiplicativa e aditiva. Primeiro nós multiplicamos, depois somamos. Letra E. Assinale a alternativa em que o número 437, que está decomposto corretamente na forma polinomial, essa forma aqui. Então, aqui no D, vocês só vão observar, tá? Prestem bastante atenção. Se vocês puderem, façam até com um outro número, para vocês poderem treinar bastante. Agora, na letra E, vocês vão usar esse modo aqui, polinomial, essa decomposição que está aqui com o número 437. Qual alternativa está correta? A número 1, a número 2 ou a número 3? Não se esqueça que 4 vezes 1000 é 4.000. Não se esqueça que 4 vezes 10 é 40. Já no número 2, 4 vezes 100 é 400. Observe antes o valor dos números. Letra F. Observe o ábaco e responda. Aqui nós temos um número, né, indicado pela ordem de milhar, aqui na ordem da centena, aqui na ordem da dezena
e da unidade. Vejamos o que pede. Qual número está representado no ábaco? Aqui nós temos 3.000. Aqui 2, aqui 4 e aqui. Completem o número aqui. Número 2. Forme o menor número possível utilizando esses mesmos algarismos. Aqui vocês completarão com o número que ele está no ábaco. Com esses 4 números que terão aqui, qual o menor número vocês conseguem formar? Escrevam aqui. Número 3. Forme o maior número possível utilizando esses mesmos algarismos. Então, com esses algarismos que vocês terão aqui, forme o maior número possível. Agora, preste atenção nessa pergunta. Você notou que trocando os algarismos de lugar, eles assumem outros valores e conseguimos formar diferentes números? Coloquem se observaram ou não. Tchau, tchau, bons estudos, até a próxima aula.